Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do mangá de One Piece e do SBS 105. Sim, pessoal, finalmente tivemos a origem do Zoro revelada. Caraca! Depois de tantas teorias, depois de relações ali com os Shimotsukis, depois de relações ali com até mesmo clonagem, Zoro teve a sua origem desvendada no SBS 105 e a gente vai contar com todos os detalhes e a família envolvendo ali Oronoa Zoro. Vamos falar sobre isso logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajude a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos. A gente, cara, falta bem pouco. Aqui desse ladinho aqui, falta menos de 600 inscritos pra gente bater nossa marca. E compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem detalhes extremamente importantes pra gente falar de One Piece por aqui ainda. Eu tô muito empolgado com essas informações e vai ser muito louco ver tudo isso acontecendo no mangá a partir de agora. Vamos lá, né? Primeiro a gente precisa realmente entender sobre todo esse contexto, né? Se você não sabe o que é o SBS ele é um grupo de informações na qual os fãs de One Piece fazem algumas perguntas durante um certo período de tempo e essas perguntas são respondidas nos volumes. Inclusive tem uns volumes aqui em japonês, né, que são os volumes originais ali de One Piece, e eles acabam sendo respondidos pelo Oda. Essas perguntas são feitas ali pelos fãs e acabam sendo respondidas pelo Oda. No caso, o volume 105, ele é o último volume de um ano, então automaticamente era o volume na qual o Oda responderia, vai realmente meio que tipo assim, aparar as arestas que ficaram realmente em relação ao mangá, né? E o Zoro era uma dessas arestas, né? Porque se ele levantou a bola de que o personagem era parecido com o Shimotsuki e o Orochimaru, não é à toa que tinha levantado essa possibilidade e a gente observa que tem sim conexões, o Zoro tem familiaridade, o Zoro tem realmente laços sanguíneos com o clã Shimotsuki. A gente vai explicar um pouquinho sobre isso depois desse SBS completo. Vamos então começar aqui falando sobre toda essa linhagem, né? 55 anos atrás a gente começa que Shimotsuki Kozaburo fez a espada Ema como um presente para Kozuki Oden quando ele tinha 4 anos de idade, né? Então o Oden já não era coisa mole. O Oden já era osso duro de roer lá atrás, né? Já mostrava realmente que ele tinha essa capacidade ali, esse personagem realmente diferenciado lá atrás, recebendo a Ema com 4 anos de idade, já demonstrava ali essa vontade realmente do personagem conquistar os mares e até mesmo conquistar todo o país de Wano. Nós também temos que o Shimotsuki Kozaburo deixou o estado de Wano com 25 pessoas. Olha só, ele acabou saindo ali do país de Wano com 25 pessoas. Isso é bem interessante para a gente começar a entender sobre tudo que havia acontecido naquela época e como ele era avô, né? Como ele era avô ali da Kuina, né? Como ele era avô ali da Kuina e a forma como tudo isso acabou se conectando com o flashback do Zoro quando ele estava lutando contra o King. E aí que começa a explicar sobre o passado do personagem, né? Aqui é explicado que ele foi acompanhado pela irmã de Shimotsuki Orochimaru, cujo nome é Shimotsuki Furiko. O carpinteiro também Minatomo também estava com eles. Então a gente tem a informação de que a Shimotsuki Furiko era a irmã de Shimotsuki Orochimaru, que acabou acompanhando ele, né? Acabou acompanhando ali o Shimotsuki Kozaburo dessa devida situação que aconteceu em 55 anos atrás e assim eles partiram para East Blue. 52 anos atrás, então, o grupo saindo de Wano foi para East Blue e salvou uma vila de bandidos e criminosos. Então, apenas 10 membros de 25 pessoas se estabeleceram na vila, que ficou conhecida como Aldeia Shimotsuki. Olha só, esse Oda é um sem vergonha, né, cara? De 25, 10 ficaram apenas nessa aldeia. Então a gente já começa a entender como que pode ter conexões da Tashigi por aí, ou até mesmo ali outras coisas relacionadas ali ao personagem. A forma realmente desse passado ali do personagem
Então já demarca essa situação. E assim a gente pode observar que esses 10 fundaram a aldeia Shimotsuki, essa mesma aldeia que é vista ali no passado do Zoro, da forma como ele treinou no dojo, como ele criou ali o estilo de 3 espadas, e tudo isso realmente sendo colocado na trama de uma vez por todas. Aí nós temos então essa ligação sanguínea da família até chegar no Zoro, né? Shimotsuki Furiko se casou com um espadachim da aldeia chamado de Oronoa Benzuro, né? Oronoa Benzuro, que é um personagem ali que o Oda acabou colocando agora nessa forma realmente de ser um espadachim da aldeia. E a gente tem até ali uma separação, porque o Zoro não é descendente direto, né, da Shimotsuki Furiko, em sentido dela ser sua mãe, né? Os dois tiveram um filho chamado Oronoa Arashi, que por sua vez se casou com a filha de um criminoso chamado Tira. E os dois assim tiveram Roronoa Zoro, né? Então a gente tem ali essa perspectiva de que Shimotsuki Furiko na verdade era a avó do Zoro e possivelmente não fala de como ela morreu, né? Acaba não falando como ela morreu, mas possivelmente seja a pessoa que criou o Zoro, né? Seja a pessoa realmente que acabou criando o Zoro, porque Arashi, que era ali o pai do Zoro e também ali a Terra, que é ali a mãe do Zoro, acabaram morrendo, né? Arashi acabou morrendo em um ataque de piratas, né? Então possivelmente deve ser essa perspectiva que fez o Zoro se tornar um caçador de piratas e por que ele odiava tanto assim piratas até conhecer o Luffy, e a sua mãe acabou morrendo por causa de uma doença, né? Então todas essas questões realmente mexem com o Zoro, né? Quando o Zoro ele chega ali em um ano e observa aquelas pessoas rindo quando deveriam chorar, eu acho que isso mexe muito com a cabeça do personagem, né? Dele vendo a sua mãe morrer de uma doença, morrer de uma situação e não poder fazer nada, né? Podendo ali fazer nada para salvar e ajudar a personagem. Então, tem essas perspectivas ali relacionadas ao Zoro, e isso meio que começa a fazer um pouco mais de sentido, de como essas duas características da morte do seu pai, através ali de piratas, e também da morte da sua mãe, através da doença, dessa doença, né, acabaram moldando o caráter do Zoro, né, fazendo ele se tornar ali um caçador de piratas até ele conhecer o Luffy, e também fazer com que ele se tornasse essa pessoa implacável em relação a coisas injustiças, né? De tendo essa injustiça no mundo de One Piece, ele vai lá e replica ali a sua espada. Então, a gente sabe agora que Shimotsuki Uchimaru é o tio materno, né? Tio avô ali do Oronoa Zoro. E ele é descendente lendário do samurai Shimotsuki Ryuma. Então, sim, o Zoro, ele é descendente ali do Ryuma, tem essa ligação sanguínea ali com o clã Shimotsuki, e é através dele que essa herança sobre os espadachins vão ser colocadas acima de tudo. Então, definitivamente a gente tem aqui a linhagem do Zoro, toda essa questão. A gente tem ali Shimotsuki Furiko, que era a irmã de Shimotsuki Uchimaru, casou com um espadachim dessa vila que se tornou a aldeia Shimotsuki. Depois nós tivemos ali Arashi, que é filho dos dois, se casando com Terra, que era a filha de um bandido. E aí os dois tiveram Roronoa Zoro, né? A forma realmente de como tudo isso chegou até aqui pra gente ter a origem incrível do personagem. É claro que a gente vai trazer mais vídeos sobre o SBS 105, mas eu acredito que essa seja a grande bomba desse volume.